Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 6/11/2021 e nós iniciamos agora a nossa revisão sobre a Lei de Execução Penal. Todo mundo confirma aí no chat, por gentileza, se você está me vendo, se você está me ouvindo e se você está vendo a tela. Todo mundo, né? Bom dia, Teodoro, Florencio. Gente, olha só. Vou passar os pontos mais importantes que, na minha opinião, vão estar na sua prova. Peço até que vocês abram a Lei de Execução Penal aí no seu, no seu Vadmeco ou no site do Planalto. Passe aí, porque eu acredito em pontos muito específicos que podem vir na sua prova. Ademais, eu acho que dentro de Lei de Execução Penal, quatro questões vão vir e que pode abordar muitos pontos. Vamos lá. Olha só. Primeiro, pessoal, são as primeiras partes do que nós temos. Depois eu vou encaminhar esse material para os senhores. Talvez algumas pessoas já tenham esse material, tá? Dentro dos primeiros artigos da Lei de Execução Penal, o que eu acho importante, pessoal? Logo que nós temos no artigo 1º, qual é o objetivo da execução penal, da Lei de Execução Penal? Senhores, o grande objetivo da Lei de Execução Penal, grifem aí, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e, além disso, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. Esse objetivo está no artigo 1º da lei e precisa estar na sua memória. Qual é o objetivo da Lei de Execução Penal? Primeiro, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. E segundo, proporcionar condições para uma harmônica integração social do condenado e do internado. Perfeito? Outro ponto, pessoal, importante é que nós temos, então, uma tríplice função, uma tríplice finalidade. Nós temos a finalidade retributiva, a preventiva e nós temos a reeducativa. Na retributiva, é aquela história, toma lá da cá, você violou a lei, né? Você vai sofrer os rigores da lei. Na preventiva, é fazer com que aquela pessoa que, de alguma forma, está vendo o que a lei proporciona, e ela vai falar o seguinte, olha, eu não quero sofrer os rigores da lei. Deus me livre, se eu furtar 1 a 4 anos e multa, Deus me livre, eu não quero sofrer esses rigores, não. Nós estamos aí diante da prevenção geral, né? Então, ela atua antes mesmo da prática do crime, o simples conhecimento da existência da lei já é algo que pode fazer com que as pessoas não queiram violar o ordenamento jurídico para não sofrer os seus rigores. A prevenção especial, cuidado, a prevenção especial, ela tem esse caráter educativo, mas ela atua durante a imposição da pena. É como se aquela pessoa, ela tivesse violado a lei, e ao violar a lei, ela vai presa e ela fala, nunca mais eu quero ir presa. Então, a prevenção especial, você pode colocar, se cair alguma coisa na sua prova de redação, que seja, que a execução penal, ao exercer a sua função de prevenção especial, atua diretamente no momento da imposição da pena, fazendo com que se evite a reincidência, tá? Então, o evitar a reincidência está diretamente ligado à prevenção especial. E, por fim, que é o caráter mais importante da Lei de Execução Penal, o caráter reeducativo, que é o momento da ressocialização. Sempre trabalhar a execução penal, pessoal, como forma de ressocialização. Perfeito? Muito bem. O que é importante aqui? Os princípios orientadores da execução, não vou entrar com vocês, mas importante que vocês lembrem alguns importantes. Dignidade da pessoa humana, eu aposto nele na prova de redação. Se vem alguma prova de redação, na prova de redação vem algo falando assim, para você descrever a respeito da atual conjuntura dos presídios brasileiros, ou do encarceramento feminino, ou comunidade LGBTQI+, no cárcere, qualquer tema que trate sobre ambiente carcerário, que você vá falar sobre a realidade, não deixe de dizer que a execução penal ela é orientada pelo princípio, dentre outros, o princípio da dignidade da pessoa humana. Você já inicia sua redação aí. Entendeu? Já inicia sua redação aí. Eu quero começar igual a Fernanda. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio basilar
da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Inclusive, no momento de cumprimento de pena daqueles que violam os rigores da lei. Olha só! Depois assista de novo essa aula e pega essa frase. Já começa a tua redação assim com o pé na porta. E aí depois você vai desenvolvendo. Professora, e se eu quiser, se cair uma redação falando a situação referente por exemplo, a falta de humanidade no tratamento das visitas no ambiente carcerário. Aí você vai tratar o princípio da intranscendência da pena, que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. E aí você mete uma dessa, o princípio da dignidade da pessoa humana, igual como nós falamos, aí você coloca ponto seguida. Ademais, outro princípio importantíssimo no momento da execução da pena diz respeito ao princípio da intranscendência, que afirma que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. O que, de fato, atualmente não vemos isso. Eis que as visitas ao ambiente carcerário são tratadas de forma desumana, passando por situações extremamente degradantes, constrangedoras, enfim. Então, você trate o princípio da intranscendência da pena se cair algo relacionado a isso, tá? Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, pessoal, diz respeito ao estado de coisas inconstitucional. É isso mesmo, estado de coisas inconstitucional. Outra situação que eu aposto para a sua prova. Em qualquer tema que trate sobre presídio, vocês tratem o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo o princípio basilar da aplicação da lei de execução penal e trate sobre o estado de coisas inconstitucional, que ele determina que o STF, no julgamento da DPF 347, rapaz, se tu monta uma dessa, se tu mete lá, que tu sabe, a DPF 347, onde os ministros do STF julgaram a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, diz respeito ao quê? A uma violação, olha aqui o termo generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais. Ou seja, o Estado fica inerte, ou então ele tem uma capacidade reiterada e persistente de modificar a conjuntura, as transgressões e exigir atuação não apenas de um órgão, mas sim da pluralidade de autoridades. Ou seja, aquela falta de aplicação dos direitos humanos, aquela falta de visualização dos direitos fundamentais para aquelas pessoas que estão cumprindo pena nos cárceres brasileiros, aquilo que nós estamos vendo a olho nu, presídios superlotados, falta de infraestrutura, a falta de possibilidade de reintegração em razão de que o Estado se mantém inerte quanto aos problemas que estão ali, é o que o STF chamou de estado de coisas inconstitucional, beleza? Isso tem que estar na sua redação. Fala de qualquer tema, vai estar lá. Isso aí, é o que eu acho que vem para a sua prova, tá? Aqui, eu quero que vocês leiam isso no material o seguinte, que informativo 794, não vou ler tudo aqui para vocês, mas com relação ao estado de coisa inconstitucional, o STF possibilitou que o Poder Judiciário pudesse determinar ao Poder Executivo obrigação de fazer para reparar, fazer obras emergenciais em presídios públicos quando quando aquilo ali violar a dignidade da pessoa humana. Então, tudo isso vocês precisam. Então, aqui, ó, é lícito o Poder Judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, e isso não viola a separação dos poderes, né? Um sistema de freios e contrapesos. Então, eu estou dando para vocês aqui, inclusive nesse primeiro momento, ferramentas para uma possível redação, tá? Depois, vocês quiserem, vocês dão uma lida nisso daqui, é muito importante. Aqui também tem o material Sistema Carcerário, Estado de Coisas Inconstitucional, como nós falamos, né? Preciso estar, que palavra quando falar isso? Violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais. Beleza? Quando o Estado fica inerte diante das situações que estão acontecendo nos nossos cárceres brasileiros. Deixei tudo isso daí para vocês darem uma olhada depois. Perfeito? Olha só. Pontos importantes além disso, pessoal, né? Primeira coisa, execução penal. A jurisdição é exercida por juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional.
Preciso ter um processo de execução em que pese nós tenhamos um aspecto muito administrativo da execução penal, porque muita coisa é realizada pelo próprio diretor do estabelecimento prisional, a execução penal ela não deixa de ser um processo jurisdicional, ok? Então, na sua prova, se vier, você fala, execução penal é um processo jurisdicional, mesmo que tenha uma feição extremamente administrativa, beleza? Outro ponto, nós vamos aplicar a execução penal tanto para o preso provisório quanto para o preso condenado, seja ele da Justiça Eleitoral ou Militar, se ele tivesse recolhido num estabelecimento prisional sujeito à jurisdição estadual, beleza? Outro ponto, pessoal, aqui não haverá qualquer distinção entre natureza racial, social, religiosa ou política, lembrem disso? São frases que estão dentro da própria lei de execução penal que você pode utilizar para a sua prova. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que é importante com relação a isso. Outro ponto, pessoal, importante. Quando vai ocorrer a execução penal? Senhores, precisamos que a gente entenda que a execução penal vai iniciar com trânsito em julgado, tá? Trânsito em julgado da pena privativa de liberdade, da restritiva de direito, da multa ou da própria sentença absolutória imprópria quando nós estivermos diante de imputáveis. Tá? Ou semi-imputáveis, perdão. Tá bom? Então, é aí. Não existe mais aquela, né, da execução provisória simplesmente pelo fato do juiz, do Tribunal de Justiça ter mantido a sentença condenatória, igual como aconteceu com Lula, né? Com Lula, nós tínhamos uma ideia ainda de que se o Tribunal de Justiça, vamos lá, o juiz sentenciou acusado, recorreu para o tribunal manteve a sentença criminal, mesmo que a pessoa ela continuasse recorrendo para o STJ ou para o STF, ela já podia iniciar o cumprimento de pena. Foi o que aconteceu com o Lula. Só que hoje não pode mais acontecer. Nós precisamos do trânsito em julgado. Pode ser algo que possa vir a ser cobrado na sua prova, tá? Ponto importante, pessoal, ainda com relação a isso, suspensão dos direitos políticos, tá? Presta atenção que pode vir na sua prova. Somente o preso condenado pode ter suspenso os direitos políticos. O preso provisório, não. Então, cara, ele foi preso provisoriamente, né? O juiz determinou ali, chegou na época de eleição, tem que ter uma cabine do TSE lá para ele voltar. Agora, o preso condenado foi suspenso o direito dele de votar. Perfeito? Suspenso. Vamos lá. Ponto importante, pessoal, diz respeito aqui à ressocialização e participação da comunidade. Vocês precisam lembrar, lá na própria LEP, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena. Isso pode ser algo também que você pode utilizar na sua redação, tá? Olha lá. Esse aqui, eu aposto numa questão como essa, numa alternativa como essa, porque ela é muito constante em prova. Diz respeito à classificação dos condenados, tá? Diz respeito à classificação dos condenados, certo? Olha lá. Quando a gente falar em classificação, eu não vou dar aula, porque eu já dei essa aula para quem está comigo desde meses atrás estudando para SEAP, ok? Classificação, eu tenho que lembrar aqui de antecedentes e personalidade. Olha como caiu numa prova, caiu que os presos serão classificados seus antecedentes e culpabilidade. Está errado. Olha lá. Lembrem, falou em classificação. Como os presos serão classificados? Serão classificados conforme os seus antecedentes e personalidades. Lembrem disso. Antecedentes e personalidade. Essa é a palavra. Ok? Outro ponto importante. Quem vai fazer essa classificação? Senhores, quando nós estivermos diante de preso que está cumprindo pena privativa de liberdade, nós vamos ter uma comissão técnica de classificação e essa comissão cai na sua prova. Marque aí que eu estou dizendo que vai cair na sua prova. O que essa comissão vai fazer para classificar o preso, para poder organizar? E que se ela vai colocar? Como vai ser o processo de ressocialização dele? Essa comissão vai elaborar um programa individualizador. Anotem aí, pessoal. E esse programa individualizador
pode ser tanto para o preso condenado quanto para o provisório. Cuidado, lá na tua prova vai dizer que é só para o condenado. E você vai dizer, não, é para o condenado e para o provisório. O que ele vai fazer? Elaborar um programa individualizador. Repete aí na sua casa. Sabe o que cai também com relação a isso? Quem é que forma esta comissão? Essa comissão, pessoal, ela é formada, presta atenção, diretor do estabelecimento prisional, no mínimo 2 chefes do serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Quem é o presidente dessa comissão? Opa! O presidente desta comissão é o diretor do estabelecimento. Vai cair na sua prova, que o juiz da execução é que vai presidir a comissão técnica de classificação. Você vai dizer, não, o juiz nem está nessa comissão. Quem preside essa comissão é o diretor. Vai cair? Precisa saber quem está nessa comissão? Sim. Vamos lá. Diretor do estabelecimento prisional, mínimo 2 chefes do serviço. Quem mais? Um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. É quem vai estar aí, beleza? O que essa comissão vai poder fazer, pessoal? Examinar o condenado, entrevistar a pessoa, requisitar dado, qualquer diligência para entender a cabeça do cara, para eu saber como eu vou melhor trabalhar no momento em que ele vai iniciar a execução dele. Beleza? Então, olha lá. Coloquei aqui para os senhores. 2 chefes do serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social e será presidida pelo diretor. Gravem esse slide aí. Fabi, e se for o cara que estiver cumprindo uma pena restritiva de direito? Por exemplo, ele vai ter que prestar um serviço, não sei aonde. Beleza. É a comissão técnica? Não. A comissão técnica é só para quem está no xadrez privativa de liberdade. No caso das outras penas, como é que a gente vai fazer isso? São os fiscais dos serviços social que vão atuar junto com o juiz da execução penal. Preciso saber isso? Preciso. Tá dando para revisar, senhores? Tá dando para dar assim, ó. Eu tô aqui hoje para pegar a cara de vocês e dar 3 tapas assim, ó. Pá, pá. Lembrou? Lembrou. É isso que eu tô fazendo. Diz aí para mim, tá tranquilo aí? Sim? Show. É isso que eu quero. Outro ponto importante, pessoal, aqui diz respeito às modificações estabelecidas pelo pacote anticrime. Opa, falou pacote anticrime, eu acho que vai cair, tá? Aqui, esse slide, ele diz respeito, pessoal, ao exame criminológico. Como que ficou aqui o exame criminológico, senhores? Artigo 9º-A, vai lá no artigo 9º-A, ele foi modificado, tá? Modificado pelo pacote anticrime. E aí, várias outras situações estão ali. Primeiro, o exame criminológico pode acontecer? Pode. Olha o que o artigo 9º-A fala. O condenado por crime doloso, olha lá, então, culposo não pode, com violência grave contra a pessoa, bem como, olha lá, por crime contra a vida, contra a liberdade sexual por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, agora nós precisamos saber quais são os crimes que vão possibilitar a realização do exame criminológico. Antes, era assim, ó. Obrigatório quando ele praticar um crime com violência grave contra a pessoa e crime hediondo. Agora não, se cair lá tá errado, porque modificou, tá? Agora são os crimes específicos. Crime doloso com violência grave contra a pessoa, bem como crime contra a vida, liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Não é mais só, crime hediondo. Não, são esses crimes. Por isso que eu acho que esse artigo 9º-A, ele vai colocar na sua prova o antigo artigo 9º-A, ok? Quem tiver no computador, abre uma aba aí da Lei de Execução Penal e vai acompanhando junto comigo, para você ver o antigo artigo 9º-A e o novo, tá? Muito bem. Primeiro, tenho que ter garantias mínimas de proteção de dados genéticos, tá? O dado genético do cara não pode caber ao prazer de todo mundo para estar vendo. Deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos o acesso, tá? O condenado previsto pelos crimes que não tivesse sido submetido à identificação do perfil genético quando ele ingressou,
deverá ser submetido a procedimento durante o cumprimento da pena. Isso é importante. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. O que mais que foi modificado? Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos, isso aqui deverá ser correta e imediatamente descartada. Não pode ser utilizada para outros fins, tá? Quem vai fazer isso? Perito oficial. E um ponto muito importante que foi incluído pelo pacote anticrime, pessoal, quer dizer, na verdade, tudo isso é pacote anticrime, tá? Diz respeito aqui à nova falta grave. O pacote anticrime inseriu no parágrafo oitavo, no parágrafo 8º do artigo 9º, a nova falta grave. Se vai cair na prova, aposto que vai. Se eu fosse examinador, eu ia pacote anticrime despencar na minha prova. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Tá, pessoal? Então, isso é importante demais. Aqui tem alguns exercícios que nós já fizemos, quem estava nas outras aulas. Quem não fez vai poder olhar lá. Beleza? Quanto a isso, pessoal, até agora, tá tranquilo? Sim ou não? Tá tranquilo? Opa. Fala aí para mim. Se tá de boa na lagoa até agora. Sim? Show. Deixa eu pegar aqui a outra apostila dos senhores. Vamos lá. Outro ponto importante. Vou já abrir aqui a tela de novo. Apareceu aí já? Vamos lá. Outro ponto importante que eu acho que pode vir na sua prova, pessoal, diz respeito às assistências. Opa, faltou um S aqui, né? Assistência, não, Fabiana. Assistência. Sanção disciplinar e disciplina. Tem aposto que vem na sua prova. Quanto às assistências, pessoal... Ah, não, peguei só exercício aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, ó. A assistência. Já tá um pouco rabiscado, mas não liguem não. É até bom que a gente vai mexendo aqui. Atenção, eu estou lá no artigo 10. Eu acho que o começo da lei vem toda, tá? Primeiro, pessoal, qual a ideia da assistência, né? Os presos, eles têm as 6 assistências que estão previstas lá no artigo 11 da Lei de Execução Penal, que tem o objetivo, pessoal, prevenir o crime e orientar o retorno do preso ao convívio social, tá? Então, essa é a ideia. Artigo 10. Se cair na sua prova, qual é o objetivo das assistências previstas na Lei de Execução Penal? Você vai falar, primeiro, prevenir o crime. Segundo, orientar o retorno do preso ao convívio social. Se cair na sua redação alguma coisa falando sobre reinserção de preso, né, no mercado de trabalho, alguma coisa, você fala o seguinte, cumpre ressaltar que a Lei de Execução Penal prevê em seu texto o Instituto das Assistências, no qual tem o objetivo de, além de prevenir o crime, orientar o retorno do preso ao convívio social. Desta forma, o legislador entendeu importante possibilitar que o preso tenha acesso à assistência material, à saúde jurídica, educacional, social e religiosa, a fim de possibilitar que, ao sair do cárcere, tenha acesso aos meios de trabalho e um retorno sadio para a sociedade. Tu é doido, rapaz? Se não tiver nenhum erro de português, diga lá, Edilena. Se não tá pai d'égua, top. Depois eu até indico. Veja de novo esses pontos aí que eu tô falando e assista. Olha só, quero que vocês peguem a nossa aula de revisão da semana passada, que foi processo penal. Pegue um dia aí, pessoal, bote no fone e vá para academia. E ouça ela toda de novo. Enquanto tá lá na esteira, bota o celular assim, ó, e
escuta de novo. Porque quanto mais, melhor. E eu tenho certeza que eu dei as 4 ali, tá? Ponto importante com relação a isso, senhores. Atenção, são 6 as assistências, senhores. Dá uma olhada aqui. Qual que é a primeira assistência? Assistência material. Tenho que saber o que é assistência material? Tenho. Com base na assistência material, pessoal, é possibilitado ao preso acesso a, olha o que está aí, alimentação, vestuário, instalação higiênica, tá bom? Atendimento à necessidade pessoal em local de venda de objetos que são permitidos. É possível venda de objetos dentro do presídio? Sim, é possível. Assistência à saúde. Cara, assistência à saúde despenca. E sabe o que ele pede na sua prova? Quais são as assistências à saúde previstas para o preso? Atenção! Assistência médica, farmacêutica e odontológica. Assistência médica, farmacêutica e odontológica. Além disso, pré-natal, atendimento pós-natal à mulher é extensivo ao recém-nascido. Quer ver se fala aí para você sobre a maternidade no cárcere? Você coloca o seguinte lá. Cumpre ressaltar que a lei de execução penal prevê a necessidade de se prestar assistência ao preso. Dentre essas assistências, a lei dispõe sobre assistência à saúde, determinando que ao preso deve ser possibilitada assistência médica, farmacêutica e odontológica. Ademais, com relação às mulheres, é determinação legal que tem acesso a pré-natal, atendimento pré-natal e pós-natal, e que deve ser estendido ao recém-nascido. Ponto. Tá vendo que você, sabendo que é assistência, você com a mesma frase de assistência, você falou sobre a reinserção do preso e você só modificou para falar sobre a saúde com relação à mulher. Por isso que é importante ter leitura. Você precisa montar essa redação, tá? Outra assistência. Assistência jurídica. Não é para todos os presos. Atenção, assistência jurídica não é para todos os presos. É para os presos que não podem pagar advogado. E vai ser exercido por quem? Defensoria, tá? Aqui, assistência educacional, senhores. Atenção, na assistência educacional, quem quiser abrir, está lá no artigo 17 em diante, eu tenho instrução escolar, formação profissional, e o que é obrigatório é o ensino de primeiro grau. O que é obrigatório para o ensino de primeiro grau. Professora, com relação ao ensino médio, que é a palavra que nós temos que lembrar é universalização, tá, pessoal? A universalização do ensino médio, tá certo? Mas o que é obrigatório é o ensino de primeiro grau. Perfeito, tá bom? Isso que é importante. É feito o censo comunitário, censo penitenciário também. Olha, se eu for falar sobre a reinserção, o trabalho que deve ser feito dentro do presídio para reinserir, fale sobre todas as assistências. Fale sobre todas as assistências. Olha só. Importante, cumpre ressaltar que o Estado, que a lei de execução penal prevê, dentre os seus mecanismos, as assistências como, coloca assim, prevê em suas linhas as assistências como mecanismos de reinserção social. Eis que prevê a assistência material, possibilitando ao preso dignidade no momento de se viver dentro do ambiente carcerário, ao lhe fornecer vestuário, alimentação e instalações higiênicas. Você não precisa falar que isso acontece, mas você vê que ela prevê isso. Ponto seguida. Com relação à saúde, o Estado prevê, através da lei de execução penal, a assistência médica, farmacêutica e odontológica, a fim de trazer dignidade àqueles que estão dentro do cárcere. E, não menos importante, aquela assistência educacional, em que se demonstra a necessidade de possibilitar ao preso acesso à educação, mesmo no momento em que ele está encarcerado, sendo obrigatório legalmente o ensino de primeiro grau, a possibilidade de universalização do ensino médio. Olha aí, você já falou. Situações essas que vão poder modificar a conjuntura daqueles que nunca tiveram acesso extramuros. Puta que pariu, tá doido, meu amigo? Deu uma redação aí. Deu uma redação aí, vê se eu não destruo ela.
Mas para destruir você precisa saber. Tô inspirada hoje. Vai anotando. Outra assistência, assistência social. Assistência social, pessoal, ela abrange a família. Aí você ainda coloca. Importante ainda apontar que a Lei de Execução Penal prevê assistência não só para quem está encarcerado, mas prevê também a necessidade de se assistir os seus familiares através da assistência social, preparando o preso para o retorno à liberdade e orientando também a sua família, que está vulnerável, longe daquele que está, enfim, blá, blá, blá. E, por fim, assistência religiosa. Falou, então, em aspectos intramuros que vão possibilitar ao preso uma volta ao convívio social. O primeiro ponto que eu trataria em um parágrafo seria um resumo de todas as assistências, tá? Liberdade de culto, local apropriado dentro do estabelecimento prisional, enfim. No outro parágrafo, ela falaria sobre trabalho. Entendeu? No outro parágrafo, eu falaria sobre trabalho, que é importante também. Tá aqui todas as assistências para vocês verem, dá uma olhada. Outro ponto importante diz respeito ao egresso. Atenção! Egresso cai na prova. Marque aí. Quem é o egresso, senhores? Tá aqui, ó. Quem é o egresso, senhores? Dá uma olhada. O egresso é aquele liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Quem é o egresso? O cara que foi liberado condicionalmente durante o período de prova. Então, o cara está cumprindo pena e aí possibilitou para ele o livramento condicional. Ao liberar o livramento condicional para ele, enquanto ele está finalizando a pena, ele é egresso, tá? E o egresso vai ter assistência social para obtenção de trabalho. Você pode falar o seguinte, importante ainda apontar que até mesmo para o egresso, ou seja, aquele que foi liberado definitivo, a contar a prazo de 1 ano, e o liberado condicionalmente durante seu período de prova, a lei não o desamparou da assistência, estabelecendo que a assistência social será importante para lhe auxiliar a obtenção de trabalho. Meu Deus do céu. Tem como, velho, se cair na sua prova algo relacionado a isso. O que é importante aqui? Qual é a assistência para o egresso? Primeiro, orientação no apoio para voltar à vida em liberdade. E o que eu acho que pode vir na sua prova é o tempo da concessão de alojamento e alimentação, tá? Para o cara que sai, é possibilitado, desde que ele comprove a necessidade, que ele tenha alojamento e alimentação durante 2 meses. Atenção, o prazo é 2 meses. Só que esse prazo pode ser prorrogado uma única vez, quando tiver declaração da assistência social, demonstrando o empenho do egresso. Então, se na sua prova falar, havendo necessidade, o egresso poderá ter assistência de alimentação e alojamento por até 4 meses, não está errado, tá? Mas se tiver uma que fala 2 meses, podendo ser prorrogado por 2 meses, opte por ela, a não ser que tenha alguma coisa errada. Então, egresso também é minha aposta. Tá aqui, quem quiser dar uma olhada, artigo 25, 26 e 27 da lei. Ponto importante, se não for só para a redação, mas também para a prova, diz respeito ao trabalho. Outra aposta minha para a lei de execução penal é o trabalho. Senhores, olha, posso falar uma coisa para vocês aqui? Eu acho que vai sair daqui desse grupo nosso todo mundo aprovado, ó. Porque eu vou falar um negócio para vocês. É as mesmas caras, é os mesmos nomes que estão comigo, desde que, olha, para vocês terem uma ideia, desde há meses. Quantos sábados que vocês estão comigo aqui de manhã, gente? Eu perdi as contas já. Eu não marco nada com ninguém sexta-feira à noite, porque eu tenho um compromisso com vocês sábado pela manhã. Acredita? Então, eu acho que vai dar muito certo isso, olha, muito certo. Quem tiver oportunidade, revise as aulas, revise, dá tempo. Faça uma maratona. Teve aula que eu dei em 1 hora, 1h30, 2 horas. Bota no acelerado, mas revise todas as aulas do nosso curso da CEAP, pelo amor de Deus, porque tá lá. Vamos lá, principalmente as de exercício. Principalmente as aulas de exercício. Vamos lá. O que eu acho que o trabalho? Primeiro, senhores, trabalho. O trabalho. Vai lá no artigo 28, porque eu acho que eu não coloquei aqui. Primeiro, o trabalho, ele é dever social e condição de dignidade humana, tá?
artigo 28, vou colocar aqui no chat para vocês, e que você pode até colocar assim. Ainda, no que diz respeito aos procedimentos da lei de execução penal para a reinserção do preso, é importante se apontar o trabalho, no qual a lei entende ser o trabalho um dever social e condição de dignidade humana, tendo por finalidade a função educativa e produtiva para aqueles que estão encarcerados. Pronto, eu iniciaria ou colocaria um parágrafo desta forma. Por isso que eu preciso... As primeiras letras da LEP, pessoal, vão dar para vocês aí a sua redação. Eu acho que pode ser uma redação dessa, não vai fugir de lei de execução penal, não, tá? Primeiro ponto importante, pessoal. O trabalho do preso não está sujeito à consolidação dos trabalhos. O trabalho do preso é obrigatório. Tá? E isso não viola o que está na Constituição Federal da proibição do trabalho forçoso. O trabalho do preso é obrigatório. Se ele não trabalhar, falta grave. Tá? Falta grave. Mas ele é remunerado? Sim, é remunerado. Atenção, essa remuneração cai. A remuneração do preso não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Vai estar na sua prova salário mínimo. Você fala assim, não, é 3/4. Tá? A prestação de serviço à comunidade não se paga porque é a própria pena em si. Trabalho externo, pessoal, atenção. Preso que está no regime fechado, pode ter trabalho externo? Pode, desde que seja em serviços ou obras públicas, tá? Se for em entidade privada, não tem problema, mas tem que ter o consentimento expresso. Atenção. Quem autoriza o trabalho externo do preso em regime fechado? No regime fechado, quem autoriza é o diretor. No regime semiaberto, quem autoriza é o juiz. Anote. O preso no regime fechado trabalhar, quem autoriza é o diretor. Preso no regime semiaberto, quem autoriza é o juiz, tá? No trabalho vai ter que demonstrar aptidão, disciplina, responsabilidade, cumprimento de pena de 1/6. Tem que ter cumprido pelo menos 1/6 da pena se ele estiver no regime fechado. No semiaberto não precisa cumprimento desse tempo, tá? Praticou algum crime, praticou falta grave? Revoga o trabalho do preso. Perfeito? Revoga. Com relação à disciplina, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Com relação à disciplina, que eu acho importante aqui, que pode vir na sua prova. Inclusive, com relação à disciplina, vocês podem tratar, gente, até na redação, se vir alguma coisa disso, né? Não haverá falta grave, falta nem disciplina sem expressa previsão legal. Ou seja, não pode vir da cabeça de alguém. Ah, esse preso aprontou, vou deixar ele sem comer. Calma lá. Isso é uma sanção prevista em lei? Não, não é da minha cabeça. Então, não pode, tá? Precisa ter previsão legal. Outra coisa, as sanções não poderão colocar em risco a integridade física e moral do condenado. É vedado cela escura, né? Às vezes tem o corró, né? Ah, tu aprontou, tu vai pro corró. Ah, tá, beleza. Tem que ter lâmpada, entendeu? Não posso cela escura. São vedadas sanções coletivas. Senta numa cela, pessoal, e tá lá, acha um monte de coisa irregular dentro daquela cela que os presos estavam lá dentro. Se ninguém falar que é dele, você não pode dar sanção para todo mundo não, porque é vedado. Beleza? Olha aqui. A LEP estabelece que tanto o preso provisório quanto o condenado vão ser cientificados das sanções disciplinares, das normas disciplinares, tá? Ademais, pessoal, eles têm os deveres a serem cumpridos, bem como os direitos a serem preservados, tá? É uma frase que você pode colocar na tua redação. É legal para você colocar. Ponto importante que pode cair na sua prova, que eu aposto e que eu já vi ser cobrado em prova. Olha aqui. Quando a gente estuda, né, o direito penal, lá no direito penal, né, a gente fala, né, que na forma tentada nós temos uma diminuição da pena, né? Não é a pena da forma consumada. Agora, aqui na execução penal, falta disciplinar consumada ou tentada, ela é punida da mesma forma, tá? Então, olha aqui. As faltas disciplinares devem ser punidas tanto na forma tentada quanto na forma consumada. Cuidado que isso costuma cair muito em prova. Muito mesmo em prova.
Falta grave, senhores. Vamos ver o que é previsto como falta grave. Atenção. Incitar a participar de movimento para submeter a ordem ou disciplina. Aquele crime de ficar batendo em cela e tal. Fugir. Fuga. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho. Está no regime aberto, descumpriu as condições do regime aberto, é falta grave. E não observar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do 39, que é a situação lá de você não desobedecer os seus superiores, de você tratar todo mundo lá com cortesia, enfim. Tiver em sua posse ou utilizar aparelho telefônico rádio similar que permita comunicação. Aqui, ó, é a falta grave nova que eu aposto nela. Recusar a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Pessoal, essas faltas graves nunca couber são aplicadas ao preso provisório. Cuidado, tudo que está previsto na lei de execução penal vai ser aplicado no que couber ao preso provisório, tá? Importante aqui com relação ao uso de celular, pessoal. Olha o que ele falou aqui. Isso aqui é jurisprudência, tá? Constitui falta grave a posse de aparelho celular ou de seus componentes, tendo em vista que a ratio essente da norma é proibir a comunicação entre os presos, tá? Não precisa perícia no aparelho celular, então é prescindível perícia no aparelho celular. Ah, aparelho não funciona. Olha, se não funcionar é uma coisa, mas não precisa perícia para demonstrar que é falta grave. Beleza? Fone de ouvido, pessoal, olha lá. Posse de fone de ouvido no interior do presídio é típica, configurando falta grave, ok? Porque a utilização do fone de ouvido viabiliza a comunicação interna e extramuros, tá? Outro ponto importante com relação à falta grave, pessoal. A situação do cara violar a zona de inclusão de monitoramento eletrônico. Por exemplo, ele vai para um lugar onde foi estabelecido um raio de onde ele pode estar. Ele sai daquele raio ali, é falta grave. Se utilizar a tornozeleira sem bateria, é falta grave, tá? É suficiente disso. Descumpriu normas do servidor responsável pelo monitoramento, é falta grave. Tudo aqui estabelecido jurisprudencialmente, tá? Aqui, a falta grave prevista no artigo 50, inciso 3. Dá uma olhada aqui, ó. Essa falta grave que ele está falando, olha. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, pessoal. Olha o que ele falou com relação a essa falta grave aqui, os tribunais superiores. É importante. Aqui, deixa eu ver. O reconhecimento da falta grave, lá do inciso 3, dispensa a realização de perícia no objeto para verificar a potencialidade lesiva. Uso de droga, posse de droga no interior do cárcere, senhores. Posse de droga no interior do cárcere. Olha aqui. A posse de droga para uso próprio constitui falta grave. Só que aí agora é o seguinte, é imprescindível confecção de laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração. Beleza? Bom, aquelas faltas graves lá para quem está cumprindo pena privativa de liberdade. Fabi, e para quem está cumprindo pena restritiva de direito, está aqui. Descumpriu injustificadamente a restrição imposta, retardou injustificadamente o cumprimento de obrigação imposta e descumpriu o que nós temos lá no artigo 39, inciso 2 e 5, que é a obediência ao servidor em respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, em execução do trabalho e tarefa e as ordens que são destinadas a ele, vai ser considerado falta grave. Importante. Pessoal, atenção. Consequências aqui da falta grave. Consequências da falta grave. Cai em prova? Cai em prova. Deixa eu apagar aqui para não ficar ruim de você ver. O que vai acontecer quando o cara pratica falta grave? Atenção. Primeiro, se ele praticou falta grave quando ele estiver cumprindo uma pena restritiva de direito. Vamos lá. A pena restritiva de direito dele, ele foi condenado, vamos lá, 2 anos, converteu em pena restritiva de direito, ele vai lá pagar a cesta básica, ele vai fazer trabalho comunitário, enfim. Nesse caso, pessoal, se ele estiver cumprindo pena restritiva de direito, ele não cumpriu
as determinações, aquela pena vai ser convertida em privativa de liberdade. Ou seja, ele estava de boa lá, ele só precisava pagar a cesta básica, ou ele só precisava estar lá com... ir lá varrer, enfim, não fez cana, tá? Agora, sim, o cara está cumprindo pena privativa de liberdade, ou seja, está lá no presídio. Pratica a falta grave. O que pode acontecer com ele? Primeiro, regressão de regime. Ele está no regime semiaberto, ele se lascou, volta para o fechado, tá? Interrupção para contagem de tempo por obtenção de benefícios, por exemplo, a progressão de regime. Vamos lá, faltava 1 ano para ele progredir de regime. Vai interromper e vai começar do zero, tudo de novo ali. Ele vai ter que cumprir, vamos lá, 40% da pena de novo para ele progredir. É pesado, né? E ele pode perder até, atenção, Edilena, Teodoro, deixa eu ver quem está mais aí, Andréia, Ana, Darley, Edilene, já falei, Lana, Kenia, Ana, todo mundo, Suza, Michele. Atenção, eu disse até 1/3. Eu não disse 1/3. Eu disse até 1/3. Se o juiz fizer com que ele perca até 1/3 dos dias remidos, por exemplo, né? Ele trabalha 3 dias, ele ganha 1. Então, ele trabalhou 90 dias. Caraca, ele ganhou 1 mês, velho. Diminuiu 1 mês na pena dele. Show! Aí o juiz fala, cometeu falta grave, eu vou tirar até 1/3 dos seus dias remidos. Aí tem lá 30 dias, né? 1/3 seria 10 dias. Se o juiz tirar 9 dias, tranquilo, o juiz não precisa justificar. Agora, se ele for lá e falar, eu vou ser escroto com esse cara, e eu vou tirar dele 1/3 mesmo dos dias remidos, no total, aí o juiz vai ter que justificar e falar por que ele tirou lá no patamar máximo. Gravem isso na memória. Ok? Vamos lá, o que é mais importante aqui? Gente, atenção! Isso aqui costuma cair muito em prova. Eu venho, pessoal, e o cara tá lá cumprindo pena, né? E ele comete uma falta grave. Vai ter que começar a contar todo o tempo de novo para ele sair do fechado para o semiaberto. Mas e com relação ao livramento condicional? A falta grave interrompe esse prazo e começa a contar o tempo todo de novo? Não. Tá? Olha lá. Levem para sua memória porque isso cai em prova. Falta grave não interrompe o prazo para livramento e não interrompe o prazo para comutação de pena ou indulto. Gravem isso, tá? Por quê? Porque a lei não fala nada. Então, não pode, porque interrompe para... deixa eu ver. Progressão não quer dizer que vai interromper para os outros. Não pode, beleza? Olha aqui. Então, olha só o que a falta grave pode fazer. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. O que a falta grave pode fazer? Quais são as consequências? Olha lá. Pode fazer com que o cara tenha regressão de regime, tá? Pode ter até regressão pré-salto, ele sair do aberto para ir direto para o fechado, viu? Perda dos dias remidos, tá? Mas lembrem, até 1/3. Pode interromper o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe por livramento condicional, comutação, indulto, tá? Não interrompe para isso. Deixa eu ver o que é mais importante. Sanções disciplinares. Cai na sua prova? Cai. Gente, é claro que hoje eu não consigo trabalhar tudo de novo de lei de execução penal, tá? Vou trabalhar, assim, os pontos mais importantes que eu sei que costuma cair em prova. Fabio, o pacote anticrime. Show, eu acho que vai vir um pacote anticrime. Mas sempre tem aqueles pontos que são sempre cobrados em lei de execução penal, que não são do pacote anticrime. São os artigos iniciais que eu falei para vocês e, fatalmente, sanções e disciplina. Se pudesse me falar, Fabio, o que você estuda? Estuda o artigo 112, que trata sobre as novas tempo de cumprimento de pena, né, para progressão. Estuda a parte inicial, né? Estuda a sanção e disciplina. Não tenho tempo. Estuda isso então. Tenho tempo? Releia a lei toda de novo, tá? Primeiro,
Quais são as espécies de sanção? Eu aposto numa questão que ela vai te pedir quais são essas espécies de sanção. E vai colocar algumas que não existem. Então, decora? Decoramos, a prova daqui a um dia, né? Olha lá. Advertência verbal. Repreensão. A repreensão é no caso do cara, né, que comete alguma coisa que era novamente por advertência verbal, né? Suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela, inclusão no RDD. RDD eu acho que pode cair, tá? Inclusão no RDD. Gente, olha aqui. Desses daqui, só o que precisa do juiz é a inclusão no RDD. Porque advertência verbal, repreensão, suspensão, restrição de direitos e isolamento na própria cela, pessoal, pode ser pelo próprio diretor do estabelecimento prisional. Aí depois ele vai comunicar ao juiz. Mas o RDD é somente o juiz, tá? E olha aqui, não pode ceder 30 dias. Ok? Tem que ter garantia de humanidade da pena. Certo? Olha lá. Atenção. O RDD mudou muita coisa, tá? Então, eu acho que o RDD pode ser algo que pode vir a ser cobrado na sua prova, tá? Então, outro ponto importante com relação ao regime disciplinar diferenciado. Regime disciplinar diferenciado. Olha aqui. O prazo limite para suspensão, restrição de direitos e isolamento na própria cela é de até 30 dias. Só o RDD que pode ser maior, tá? Aqui, quando eu falei esses não pode ser 30 dias, exceto o RDD, tá? Os outros todos podem. Perdão, o RDD pode ultrapassar, nós vamos ver agora, tá? Agora, as outras, isolou na própria cela, não pode exceder a 30 dias. Só o RDD que teve uma modificação. Olha aqui, o pacote anticrime, a duração da RDD pode chegar até 2 anos, nós vamos ver. Cuidado, o RDD antes era até 360 dias, né? Ou pode ser prorrogado sucessivamente a cada período de 1 ano. Mudou muito o regime disciplinar diferenciado. Vamos ver aqui o regime disciplinar diferenciado, que está aqui no artigo 52, tá, pessoal? Quem puder, abra a sua lei lá no artigo 52, porque aqui na tela de vocês está pequeno. Deixa eu ver se eu puxo aqui para ficar maior. Pera lá. Para ficar maior para vocês. Esse artigo 102, porque eu acho que cai. O RDD vai cair, senhores. Certeza absoluta. Que melhorou. Apareceu aí na tela, gente? Confirma para mim? Apareceu. Olha lá. Artigo 52. Vamos direto no artigo para você ver o que vai cair, o que é importante. Prazo do RDD. Gente, olha aqui. Duração máxima de 2 anos. Tá? Pode repetir? Pode. Para quem vai o RDD? Olha aqui. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório condenado, nacional ou estrangeiro. Então, cuidado. Pode vir na sua prova que o RDD é só para o preso nacional. Não, estrangeiro também pode. Vai cair na sua prova que o RDD é só para o preso condenado. Não, provisório também pode, tá? E aí, quais são as características? Vai cair. Duração máxima de até 2 anos. Mudou, hein, cara? Antes era até 360 dias, né? Sem prejuízo de repetição, então pode repetir. Recolhimento numa cela individual. Visitas quinzenais. Quantas pessoas? 2 pessoas por vez, tá? Não pode ter contato físico. Não pode ter passagem de objetos. Pessoa da família. Agora, se um terceiro que não é da família quiser visitar, o terceiro tem que ter autorização judicial. Quanto tempo pode ser essa visita? Por 2 horas. Ok?
Aqui, quem está no RDD vai poder sair da cela por 2 horas diárias, com um grupo de até 4 pessoas. Gente, eu aposto numa de RDD, uma só de RDD, onde ele vai botar 5 alternativas, 1, 2, 3, 4, 5, e pedir se está certo ou se está errado. Depois, se tiver isso, grave aí. Olha aqui. Desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Entendeu? Repetido como? O que você quer repetido, Manu? Tá aqui na tela, bebê. Olha lá. Crime, duração máxima de até 2 anos, cela individual, visita quinzenal, 2 pessoas por vez, impedir o contato físico na visita, familiar. Se for um terceiro para poder visitar, tem que ter autorização judicial, tempo máximo de 2 horas nessa visita. Aí, o preso que está no RDD vai poder tomar banho de sol? Pode. Durante quanto tempo? 2 horas diárias. Vai poder sair para tomar banho de sol com um grupo de até 4 pessoas. Gente, vai cair. Vai cair. Tenho certeza. Até 4 pessoas. E não pode ter contato com presos do mesmo grupo criminoso que ele. Beleza? As entrevistas são monitoradas, exceto aquelas que é com o defensor. A não ser que tenha autorização judicial em contrário. Olha lá. Vou monitorar a visita? Posso. Posso monitorar a visita com um advogado? Não. Mas se o juiz mandar monitorar, pode ser monitorada? Pode. Tá? Fiscalização no conteúdo das correspondências. Olha lá. Participação em audiência judicial. Atenção, 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 atenção. Preferencialmente por videoconferência. Não falei obrigatoriamente. Eu falei o quê? Preferencialmente. Então, quem está no regime disciplinar diferenciado, as audiências são preferencialmente por videoconferência. E vai ter a garantia de lá no juiz ter um advogado e aonde ele está, tem um defensor também. Ok? Preso provisório, condenado nacional, que tenha, olha lá, alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Ou seja, o cara não precisa nem ter subvertido a ordem. Só dele apresentar um alto risco para a segurança do estabelecimento, pode aplicar para ele. Se recair fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, mesmo que ele não tenha cometido falta grave, olha aqui, independentemente de falta grave. Tem fundada suspeita que o cara integra uma organização criminosa, mas o cara ele é super de boa, não fala nada, não briga com ninguém. Vai poder RDD? Vai, tá? Olha aqui. Agora, olha esse parágrafo 3º. Eu acho que, dentro das modificações do pacote anticrime, a que mais se parece com aquilo que o Sérgio Moro queria mesmo é essa modificação no RDD, as modificações que estabeleceram na lei de execução penal, que se tornou realmente muito mais rigoroso para presos que estão envolvidos em organização criminosa. Existindo indícios de que o preso exerça liderança, eu falei liderança, em organização criminosa, associação ou milícia, que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado vai ser cumprido em estabelecimento federal. Isso é importante. Beleza? Vai ser cumprido em estabelecimento federal. Outra coisa, na hipótese do parágrafo anterior, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, tá? Se achar que o preso continua sendo alto risco, se ele mantém vínculos, enfim. Deixa eu ver o que é mais importante. Olha só. Parágrafo 7º. Ficou com dó do preso, né? Ficou com dó ali do preso. Como assim com dó do preso, gente? No RDD não falou que ele pode ter visitas quinzenais de até 2 pessoas da família, se for terceiro com autorização judicial durante 2 horas? Beleza. Imagina que o cara passou lá 6 meses, pessoal, nos primeiros 6 meses, e ninguém foi visitar ele. Olha lá, ninguém. Sabe o que vai poder ser feito? Se tiver prévio agendamento, pode ter um contato telefônico que vai ser gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e durante 10 minutos. Meu irmão, eu não sei não. Mas eu acho que esse aqui pode vir.
Me avisa, amigo, eu estudaria isso daí, tá? Eu estudaria isso daí. Deixa eu ver o que é mais importante. Olha aqui. Primeiro, deixa eu ver. Isolou o cara na cela, precisa de autorização judicial? Não. Mas o isolamento vai ser comunicado ao juiz da execução. Outro ponto importante também aqui. Passamos aí por mais pontos importantes. Deixa eu ver o que mais que eu separei para vocês aqui sobre lei de execução penal. Que é assim, ó, extremamente importante. Senão eu vou pegar a lei, vou jogar aqui e vou falar para vocês o que eu acho mais. Aqui já falamos do RDD. Deixa eu voltar aqui a tela. Gente, eu estou muito confiante em vocês nessa prova, viu? Já falamos aqui todo em RDD. Estabelecimentos prisionais, senhores. Outro ponto que eu acho que também pode vir na sua prova. Estabelecimentos prisionais. Que tal? Tudo tranquilo até aí? Tá vendo? Tá muito rápido. Eu sou rápida mesmo. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Vamos lá, nós estamos no artigo 82 da Lei de Execução Penal. Artigo 82 da Lei de Execução Penal. Vamos falar aqui sobre estabelecimento prisional. Se cair lá na redação alguma coisa falando sobre estrutura, tal, desumanização, vocês falam que existe o estado de coisas inconstitucional por essa violação sistêmica e generalizada dos direitos humanos, o que pode ser demonstrado cabalmente que os estabelecimentos prisionais estão fora daquilo do que a lei prevê como uma estrutura física e suas regras de funcionamento. Entendeu? Ponto. Você fala isso, isso é importante? Sim. Agora, olha só, o que é importante? Para cada tipo de cumprimento de pena, existe um estabelecimento prisional diferenciado, tá? Então, olha só, dentro dos estabelecimentos prisionais, o que eu acho que é importante, vamos falar um por um, porque ele pode vir aqui na sua prova. Primeiro, pessoal, vamos falar sobre as penitenciárias. Porque a gente fala assim, o preso está preso lá na cadeia. Gente, cadeia pública é uma coisa. Ele está preso na penitenciária. Olha, às vezes ele não está na penitenciária, ele está na colônia agrícola. Porque é diferente, entendeu? E nós temos que ir para a nossa prova conhecendo cada um desses estabelecimentos prisionais. Primeiro, penitenciária. Quem quiser abrir, artigo 88. Primeiro ponto. Na penitenciária, ela é destinada para preso que está no regime fechado. Primeiro ponto. Quer anotar? Anote aí. A penitenciária está previsto para preso que está cumprindo pena em regime fechado. Tá? Na penitenciária, obrigatoriamente, ele tem que ser alojado em uma cela individual. Tá? Individual. Aquilo que a gente vê nos Estados Unidos. Que a gente vê aqui no Cucurunã também. Mentira, não é assim, né? O cara tá no fechado, tá amontoado. Tô mentindo? Alguém aí que trabalha no Cucurunã? Não, né? É bonito, né, Edilena? Olha aí. Não é assim, não, né? Olha lá. Então, eu tenho no fechado, na penitenciária, cada preso tem que ficar sozinho. E dentro do dormitório dele, dentro da cela tem que ter dormitório, aparelho sanitário e lavabo. Vocês podem até falar sobre o estado de coisa incondicional das estruturas da cadeia e vocês falam. Importante ressaltar que a lei de execução penal, por exemplo, determina que aos presos de regime fechado deverão estar alojados em celas individuais, que essa cela tem que ter dormitório, aparelho sanitário e lavabo, tem que ser um ambiente que respeite a salubridade, aeração, insolação e condicionamento térmico adequado em uma área mínima de 6 metros quadrados, o que visivelmente não se vê nos cárceres brasileiros, o que demonstra claramente uma violação sistêmica e generalizada dos direitos fundamentais daqueles que são encarcerados pelo Estado. Demonstrando aí o verdadeiro estado de coisas inconstitucional que foi declarado pela DPF 347 do STF. Jesus amado, diz aí, Edilena, não comenta não. Não é um bom parágrafo? Você vai tirar dos seus conhecimentos aquilo que você vai pôr na sua redação, tá? Olha lá.
que é importante aqui mais? Colônia agrícola, senhores. Olha aqui a colônia agrícola. A colônia agrícola é para quem está cumprindo pena no regime semi-aberto, tá? Na colônia agrícola, sim, nós temos compartimento coletivo. Mas para colocar esses presos em compartimento coletivo, eu preciso fazer uma seleção adequada desses presos. Eu não posso colocar um preso lá que é homicida com um preso que é estuprador, que é um preso que está reiterando no furto, que é um preso que é um 71. Não, tem que, né, selecionar. Um preso que é muito velho com um preso que é muito novo, até porque nem pode, né? Limite de capacidade máxima tem que verificar para atender a individualização da pena. Então, não pode socar cheio de preso aí, não. Então, colônia agrícola, semi-aberto, estabelece compartimento coletivo, né? Coletivo, seleção adequada de preso, limite de capacidade máxima, enfim, Edilena. Hoje, estudo que está na lei, pois convive há 20 anos em outra realidade. Edilena, você vai continuar convivendo com essa realidade aí. Enquanto não modificar mesmo o pensamento do nosso Poder Executivo com relação às cadeias, nós vamos viver isso daí e vamos viver ainda sem ter uma modificação nessa conjuntura e a falha na ressocialização vai ser sistemática, entendeu? Enquanto não tiver essa modificação, pessoal, vai ser sistemática. E se pedir para vocês uma solução na tua redação, vocês dizem que a solução é a mudança de pensamento e investimento da administração pública enquanto Poder Executivo, para que faça com que a lei seja aplicada e a ressocialização seja efetivada. Porque enquanto tiver a mentalidade de que preso bom é preso morto, cadeia boa é cadeia cheia, o processo de ressocialização vai ser falho, vai ser inútil, e cada vez mais a sociedade vai sofrer com a reincidência e a violência causada por essas pessoas que, ao serem encarceradas, não conseguem modificar a sua realidade. Que tal esse parágrafo de conclusão? Tu vai assistir essa aula de novo, né, Edilena? Tá certo, vai montando, gente. São frases. Aí depois vocês vão falar, poxa, dá para usar essa, dá para usar aquela, dá para usar aquela outra, né? E vai melhorando. Olha lá. Casa de albergado. Tá, todo mundo vai assistir de novo. Casa de albergado, pessoal. Olha lá. Para quem é a casa de albergado? Para quem está no regime aberto. Para quem está cumprindo pena de limitação de fim de semana. Olha lá. A casa de albergado que ele fala. É um prédio que tem que estar no centro urbano, separado dos demais estabelecimentos. Não pode ter obstáculo físico contra a fuga. Se tiver chave para trancar o preso, tem que ter uma chave. Pode ter grade? Não, não pode, porque é por regime aberto, tá, pessoal? O que vai ter lá? Aposento para acomodar o preso, local para cursos e palestras, tá bom? Tem que ter instalação para serviço de fiscalização e orientação de condenados na casa de albergado. Aí eu tenho aqui, pessoal, o hospital de custódia, a cadeia pública e o centro de observação. Presta atenção aqui. O hospital de custódia é para cumprimento de medida de segurança de inimputável e semi-imputável. Aquelas pessoas que estão em tratamento ambulatorial. Santarém nós não temos, nós temos o hospital de custódias em Belém, né? Tem que ter salubridade, tem que fazer exame psiquiátrico, exame necessário para tratamento, tá? Cadeia pública. Cadeia pública é para preso provisório, tem que estar nos centros urbanos, viu? Gente, aqui em Santarém, a nossa cadeia pública tá lá no mesmo terreno, longe pra cacete. Por quê? Tá errado, né? Não é porque tá errado. Porque a lei fala que a cadeia pública tem que ser nos centros urbanos. Por quê? Porque vocês podem falar ainda sobre o Estado constitucional, sobre isso. Por quê? Quem está preso provisório não está preso porque é culpado. Está preso em razão do que nós temos lá no artigo 312 do CPP. Né? Porque precisa garantir a ordem pública, econômica, enfim, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução processual. É por isso. É porque o cara ele é muito doido, ele é muito perigoso. É por isso que ele está preso. Porque em liberdade ele não vai conseguir dar andamento do processo. Ele não vai parar de cometer crime. Só que ele é inocente até então. E por ser inocente, eu não posso privar ele da possibilidade de estar perto do advogado dele, perto da família dele,
Entendeu? Tem que estar próximo ao local onde vai ser feita a audiência dele, não é isso? Por isso que tem que estar em centros urbanos. O nosso tá? Não, não tá. Ok? Centro de observação, pessoal, é onde vai ser realizado os exames lá da comissão técnica, né? Técnica de classificação. Deixa eu ver o que mais. Olha aqui. Jurisprudência importante. A falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Quer ver? Olha lá na cidade de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, pessoal. Lá na cidade de Peixoto, não tem regime semiaberto, tá? Não tem colônia agrícola. Então, o preso que está... Opa, querendo baixar minha bateria. O preso que está em regime fechado, ele sai direto para o aberto e fica com tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque não vai... Ah, meu Deus, mas era para ele ir para a colônia agrícola. Mas não tem colônia agrícola. Então, faz o seguinte, o tempo que você tinha que ficar no semiaberto continua aqui no fechado. Não, não pode. Ele tem que ir para o melhor. Tanto que a gente vê, tá aí a Kênia, até falei em outras aulas, a Kênia que trabalha aí no CRRI, em Itaituba, né? Já chegaram vários presos, né, que estavam em regime aberto, querendo trazer execução, perdão, estava no regime semi-aberto lá em Peixoto, mas em prisão domiciliar, porque não tinha a colônia agrícola lá, e aí chegava em Itaituba para poder continuar a execução lá, porque ele ia trabalhar. Quando ele chegava lá na vara de execução penal, a primeira coisa que eu falava é, senhor, o senhor tem que se apresentar lá no presídio. Como? Não, não, porque aqui em Itaituba, o semi-aberto é preso. O senhor vai poder sair para trabalho externo. Aí, rapidinho, que ele voltava para Peixoto de Azevedo, né? Vamos lá. O que é mais importante? Estabelecimento prisional feminino, senhores. Eu, se fosse você, ia ler isso muito. Porque o tema da moda é mulher. É mulher. Eu, até na prova aqui, se Deus quiser, sai resultado daqui 2 dias, gente, para saber se eu passei, ó. Vocês estão fazendo promessa já? Égua, Susan. Gente, quem estava aqui que viu que eu acertei o tema da prova de escrivão, né? Mas eu já falei um monte de tema aqui para vocês. Mas eu vou fazer uma live no Instagram falando no que eu posso, né? Olha só. O Marcelo já fez, né? Promessa já, tá doido, todo mundo quer mudar para o Paraná. Presta atenção. O tema da moda é mulher. Por isso que eu aposto até na minha questão discursiva, uma questão discursiva sobre Maria da Penha, né? E eu acho que talvez pode vir uma questão também relacionada à mulher, ao ambiente da mulher no cárcere. Por isso que eu falei da saúde hoje, tem que falar, né? Da assistência da saúde à mulher e tal. E também falar, se cair alguma coisa sobre mulher, pessoal, tratar, nem que seja em 2, 3 linhas sobre estabelecimentos penais femininos. Por isso que é bom, né? Mulher não pode ficar junto com homem, tá, pessoal? Tem direito à assistência pré-natal, extensiva ao nascituro, tem que ter uma sessão para gestante parturiente, a criança ficar creche para criança entre 6 meses e 7 anos, né? A progressão de regime da mulher é diferenciada, tá? É 1/8, para a mulher é diferente também, depois dê uma olhada no artigo 112. E vamos ver aqui, pessoal, a progressão aqui da mulher, dá uma olhada, só para vocês verem o tanto que é diferente mesmo. É 1/8, não é? A mulher, pessoal, na verdade, não é qualquer mulher, tá? Olha aqui. No caso da mulher, e ela sendo mulher gestante, se caísse na redação de vocês, eu colocaria, tá? Que a mulher gestante, ou que for mãe responsável por criança com deficiência, criança ou pessoa com deficiência, e ela não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tiver cometido crime contra o seu filho, ela vai progredir se ela cumprir 1/8 do regime anterior, entendeu? Lembre-se desse 1/8. Eu acho que pode vir na sua prova em forma de questão também, tá? Em forma de questão também, eu acho que pode vir na sua prova. Outro ponto importante aqui, pessoal, o artigo 117, somente vai ser admitido, olha aqui, prisão domiciliar, dá uma olhada, prisão, somente será admitido recolhimento em regime aberto em residência particular
quando o condenado for maior de 70. Olha, eu aposto numa questão como essa, sabe por quê? Porque a prisão domiciliar, quando o cara está em preso provisório, lá, prisão provisória, se ele tiver 80 anos. Mas na execução penal, se ele estiver cumprindo pena mesmo, ele pode ter prisão domiciliar se ele tiver 70 anos, tá? Então, olha aqui, coloca PE 80-70 do lado. Provisório, 80 anos. Agora, se ele estiver na execução penal, ele pode cumprir o aberto dele em regime domiciliar, tá? Se ele tiver 70 anos, tá bom? Maior de 70. Tem doença grave, beleza. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Ela pode cumprir também o regime aberto dela em residência particular. Se ela for condenada gestante, é a mesma coisa. O regime aberto não precisa ir para casa de albergado. Ela pode cumprir na própria casa dela, tá? Estabelecimento prisional federal, gente. Não sei se pode vir na tua prova, mas falar aqui rapidinho, né? É os locais onde você tem uma disciplina maior, mais rigorosa, né? Presos mais perigosos, Fernandinho Beiramar, né? Enfim, vai cair tudo por lá, tá? Eu acho que é importante também que nós saibamos isso. Tranquilo até aí? Respirem. Respirem, senhores. Respirem. Opa, não é que não. Muito importante, autorizações de saída, remissão de pena. Autorizações de saída, remissão de pena. Olha lá. O que é importante? Já tá tudo meio bagunçado aqui, né? Tá vendo? Olha lá. Presos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e preso provisório vão poder ter permissão para sair do estabelecimento prisional mediante escolta. Presta atenção. Permissão de saída. Permissão de saída. Quem permite a saída? O diretor do estabelecimento prisional. Tá? O diretor do estabelecimento prisional. Oxe. Eu estou aqui apagando e ele tá só desborrando. Não tá apagando tudo, não tem problema, não. Olha lá. Permissão de saída. A tinta grudou aqui. A permissão, eu vou repetir de novo. Permissão. Quem dá é o diretor. Fabiana, permissão de saída precisa ser o juiz? Não. Boa. Edilena, permissão de saída se for coisa meio escrota, meio ruim, né? Por exemplo, faleceu, doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Necessidade de tratamento médico. Gente, se eu faleceu o pai de um preso. Olha lá. Faleceu o pai de um preso. Aí vocês acham que até o juiz dar permissão já vai ser o tempo da missa de sétimo dia? Entendeu? Então, não dá tempo de esperar o Poder Judiciário para isso. Então, por isso, a permissão de saída é dada pelo diretor do estabelecimento prisional. O preso vai ficar fora quanto tempo? Enquanto durar a necessidade de saída. Ah, ele vai lá no dentista, beleza. Tranquilo, tá com dor de dente, vai lá no dentista, o tempo da consulta vai e leva. Essa permissão é com escolta? Sim, é com escolta. Tá? Agora, a saída temporária, a Edilena colocou uma coisa boa. Permissão de saída é coisa ruim. Saída temporária é coisa boa. Saída temporária é só semi-aberto. Ok? Só semi-aberto. E tem vigilância? Não tem vigilância na saída temporária. Na permissão tem vigilância. Na saída não tem. E quem dá? Juiz. Quem dá essa permissão, essa autorização? O juiz. Para quê? Visita a família, frequência de curso supletivo, né? Participação em atividade com corpo para o retorno ao convívio. Pode ter monitoração eletrônica? Pode. Ei, cara, vou contar para vocês que caiu numa prova para mim. Já falei, até coloquei assim, ó. Eu tinha no meu caderno, bem do lado assim, escrito monitoramento eletrônico. Aí eu fiz um traço para cá, um traço para cá. Saída temporária, prisão domiciliar. Aí caiu na minha prova quais eram as hipóteses de monitoramento eletrônico. Em todas as alternativas tinha 3 circunstâncias. Uma só alternativa tinha 2. E eu lembrei que no meu caderno eu coloquei um traço para cima e um traço para baixo. Então, monitoramento eletrônico, saída temporária, prisão domiciliar. Ai, gente, mas não é qualquer lugar, né? Tem que ter o monitoramento eletrônico. Eu não sei se aqui em Santarém já tem, tá? Então, autorizada pelo juiz, não precisa de escolta, tá? Agora, olha aqui, o pacote anticrime veio com rigor, né?
O cara que pratica crime hediondo com resultado à morte não tem direito à saída temporária. Beleza? Aqui, importante, comportamento adequado, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A saída, prazo não superior a 7 dias, renovada por até 4 vezes no ano. Importante isso daqui. Esses números podem ser cobrados na sua prova, tá? Deixa eu ver o que é importante aqui. Remissão de pena. Outra coisa importante. Quando falar lá de processo de ressocialização, se cair na tua redação, fale da assistência educacional, fale da assistência do trabalho e fale que ainda você coloca o seguinte, quando você fazer aquele parágrafo, né? Da assistência, trabalho, blá, 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 falou deles, você fala assim. Ademais, nota-se que na lei de execução penal, o legislador fez questão de trazer um benefício para aquele preso que trabalha ou que estuda, sendo ele conhecido pelo Instituto da Remissão de Pena, onde o preso, a cada 12 horas de estudo, dividido em 3 dias de trabalho, ganha um dia de sua pena. Onde aquele preso que trabalha a cada 3 dias ganha um dia da sua pena. Sendo, portanto, um benefício, um incentivo para que, dentro do ambiente carcerário, sejam realizadas coisas produtivas para o processo de ressocialização. Pronto. Falou uma coisa bacana aí. Então, presta atenção, remissão de pena. Remissão com cedilha, tá, pessoal? Não é com SS, então muito cuidado, ok? Na remissão de pena, o que vai acontecer? Pode ser pelo estudo, pode ser pelo trabalho. Pelo trabalho, cada 3 dias de trabalho, o preso diminui um dia da pena dele, tá? No estudo, a cada 12 horas de estudo, de frequência escolar, sendo que essas 12 horas são divididas a cada 3 dias. Então, tipo assim, 4 horas de estudo por dia, né? O cara ganha um dia de trabalho, ok? Quem vai dar essa remissão? O juiz da execução. Precisa ouvir o MP antes, tá? Isso é importante. Pode ser acumulado, Fabiana, a remissão do trabalho e do estudo? Sim, desde que tenha compatibilidade de horários para isso. Pode ser, tá? Ponto importante, olha só. No regime fechado e semiaberto, o preso pode remir pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. Agora, no regime aberto, a única forma do preso remir pena é só pelo estudo. Por que não pelo trabalho, professora? Porque o trabalho é uma das condições para que o preso vá para o regime aberto. Então, se é condição, eu vou dar benefício? Não, não vou. Grave isso para sua prova, que é importante. Tá? Aqui. Esse ponto aqui também eu acho importante com relação ao trabalho, ao estudo. O preso, quando ele finaliza um ciclo, pode ser aumentado, ele ganha de brinde 1/3 de dias. Então, por exemplo, se ele ganhou 30 dias em razão dele ter estudado lá, né? Só que ele finalizou o ciclo do ensino médio, do ensino fundamental. Poxa, então, em vez de eu dar parabéns, eu vou falar assim, olha, como teu presente de formatura do ensino fundamental, já que você finalizou um ciclo, eu vou te dar 1/3 do tempo que você remiu. Se ele ganhou 30 dias, então ele vai ganhar de brinde 10 dias. Olha que pai d'égua, tá? Agora, se ele cometeu falta grave, o juiz vai poder revogar até 1/3 desse tempo remido. Se cometeu falta grave, você tem aí 120 dias remidos, você vai perder aí 30 dias. É menos de 1/3, tá? Pode acontecer? Pode. Beleza? Ponto importante, né? Que a autoridade administrativa, ou seja, o diretor do estabelecimento prisional, vai mandar mensalmente para o juiz de execução essa cópia de registro de todos os condenados, dizendo que o cara trabalhou, que o cara estudou, que é para o juiz já fazer um novo atestado de pena a cumprir, tá? Se o preso tiver autorizado a estudar fora do estabelecimento prisional, como eu já vi, né? Eu já vi preso que cursava curso superior aí na cidade na faculdade, né? E estava preso no semiaberto, tá? E vai ser mandado para o condenado também para ele ter ciência com relação a isso. Com relação a dias remidos, isso aqui era importante. Olha só, deixei um quadro aqui para vocês, que eu já tinha feito, sobre como está aqui o artigo 112. Senhores, se eu tenho uma certeza, é que o artigo 112 vai cair na sua prova toda. Você tem uma opção, né?
ler ele 1000 vezes ou você olhar para esse quadro 1000 vezes, né? Como que eu monto esse quadro? Eu escrevo aqui, sem violência, com violência. Primário reincidente, primário reincidente. Tá? Aí coloco 16, 20, 25, 30. Ou seja, para o cara progredir de regime, sair do regime fechado para o regime semi-aberto, se ele for primário, ele tem que cumprir 16% da pena, se o crime dele for sem violência. Agora, se o cara cometeu um crime sem violência, mas ele é reincidente, para ele sair do fechado para ir para o semi-aberto, do semi-aberto para ir para o aberto, ele tem que cumprir 20% da pena. Eu até acho que o que vocês podem fazer lá na hora da prova de vocês é o seguinte: antes de abrir a prova, vai lá na última página e monta essa tabela aqui. Entendeu? Já monta essa tabela aí. Porque tenta montar ela na noite anterior, sabe? Monta ela umas 2, 3 vezes na noite anterior, hora que sair de manhã, e chegou lá na prova, antes de abrir a prova, antes de fazer nada, monta essa tabela rapidinho para você não esquecer. Se vir alguma questão, sua tabela está montada. Agora, ele cometeu um crime com violência. Se ele cometeu um crime com violência, como é que vai ser a progressão dele? Se ele é primário, 25% de cumprimento da pena. Se ele é reincidente, 30% de cumprimento da pena. Então, aqui tá os crimes normais, aí em cima. Montou, sem violência, com violência, primário reincidente, 16, 20, 25, 30. Agora, hediondo, tá aqui embaixo. O hediondo, você vai pensar, hediondo sem morte, aqui, e hediondo com morte. Hediondo sem morte, se ele for primário, ele precisa cumprir 40%. Tráfico de drogas, o cara é primário, 40%. Hediondo reincidente, 60%. Agora, com morte, pessoal, o buraco é mais embaixo. Se ele for primário, 50%. Se ele for reincidente, 70%. Então, você pega hediondo primário, hediondo reincidente, 40 a 60. Morte, hediondo com morte, 50 a 70. Tá bom? Aí, aqui, para ambos, vedado o livramento condicional. Isso aí, pessoal, é o que nós temos lá no artigo 112, tá? 112. Nós já vimos todo o artigo 112 aí, daquilo que eu acho que pode vir na sua prova. É outro ponto também extremamente importante, tá? Vamos ver aqui o que é mais importante ainda. O que é mais importante ainda para a sua prova? Vamos lá aqui, penas em espécie. Vamos lá rapidinho. Vamos lá. Penas em espécie. Atenção. Apareceu aí para vocês? Ou ainda não? Não? Calma lá. Parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Iniciar a transmissão. Veja aí se apareceu para os senhores. Agora sim? Isso, Kenny. Aquilo ali, tudo que eu falei é progressão de regime, tá? Progressão de regime. Querendo descarregar meu celular. Mas vamos lá, rapidinho. Penas privativas de liberdade, senhores. Transitar em julgada sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz vai ordenar a expedição de guia de recolhimento. Guia de recolhimento. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, será rubricada em todas as folhas e vai conter o quê? Atenção, nome do condenado, qualificação civil, número do registro, não aposto nisso na sua prova, mas vou falar aqui para vocês, né? A denúncia, informação de antecedente, grau de escolaridade, instrução, data do fim da sentença, o MP vai dar ciência nisso, enfim. Deixa eu ver o que é mais importante. Regimes, olha lá. Como vai ser os regimes de cumprimento de pena? Ah, já vimos aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Façamos aqui a progressão que nós acabamos de falar. Dá uma olhada lá. Vou mandar todo esse material depois para você rever. Aqui tem uma outra tabela, pai d'égua aqui também, olha o que nós falamos, né? Também. Ah, aqui é importante.
vedado o livramento condicional para crime hediondo com resultado morte. Nós falamos também, né? Se ele for primário reincidente, então 50-70. Da mulher, nós falamos da progressão da mulher gestante ou mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, ela não vai, atenção, pode cair isso na sua prova, ela não vai cumprir aquela porcentagem, ela vai progredir se ela cumprir 1/8 da pena. É diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Nós já falamos sobre isso aqui também. Já falamos sobre isso. Acho que a gente está tratando tudo que está assim de mais urgente na nossa LEP. Acho que com relação à LEP, dentro do que eu acho que pode. Não, deixa eu ver aqui, tem mais um aqui. Ah, vamos lá. Esse daqui eu não aposto tanto, mas está no nosso programa. Vamos olhar aqui. Deixa eu só dar aqui 5 minutos só para pegar uma água ali, gente, tomar uma água rapidola. Beleza? 5 minutinhos. Bora, 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 que eu já tomei água.
Bora, turma. Turma. Todo mundo aí, QAP? Deixa eu ver o que a Dilena me chamou aqui no PV. Dilena, o que tu queres? Deixa eu ver. A revisão do sábado vai ser penal ou específico? Vai ser penal, Dilena, mas eu vou ter mais uma aula com vocês para dar o específico, mas eu vou meter no meio da semana, tá? Todo mundo aí já? Partiu, vamos lá. Falando rapidamente sobre suspensão condicional da pena que está no teu programa, não aposto muito, é só se ele quiser sacanear mesmo contigo, porque tem tanta coisa para cobrar, né? Vamos falar aqui de algumas coisas importantes. Que é a suspensão condicional da pena, senhores, olha lá. Execução da pena privativa de liberdade pelo período de 2 a 4 anos, cumprida nas condições estabelecidas pelo juiz da sentença. Qual que é o cabimento? Olha lá. Quando o cara for condenado a uma pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, conforme está lá no artigo 77. Cuidado. Não estamos falando de condição, ou suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo nem inicia o processo, está previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099. É quando o crime que ele cometeu, a pena mínima é menor ou inferior ou igual a 1 ano. Aí nem inicia o processo. Fala, ó, quer suspender? Vamos suspender, né? Mas aqui é quando ele é condenado a uma pena de não superior a 2 anos. Entendeu? Aí sim. Só que eu posso ter aqui o chamado também o suscisetário. Dá uma olhada. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa de 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos, ou razão de saúde justifica a sua suspensão. Então, é importante saber o suscisetário. Tipo assim, ele foi condenado também a uma pena não superior a 4 anos, então o suscisetário, a pena é 4 anos, susci normal até 2 anos, tá? Quais são os requisitos? Condenado não pode ser reincidente de crime doloso, culpabilidade antecedente, conduta social e personalidade do agente e os benefícios têm que autorizar a concessão, não seja indicado a cabível suspensão por pena restritiva de direitos. Isso é importante, tá? Está aqui o artigo 78. Deixa eu ver o que é mais importante aqui, que eu acho que pode vir na sua prova. Execução da pena de multa. Tivemos uma modificação na pena de multa, tá? Tivemos uma modificação na pena de multa que eu acho que pode vir na sua prova. A pena de multa, pessoal, antes ela era executada, tinha lá uma briga, né? Executada pelo Ministério Público, pela Fazenda, né? Que é execução em cima da Fazenda Pública, né? O STF falava, enfim. Hoje, o pacote anticrime bateu um martelo, então pode botar na sua prova, que a execução da pena de multa vai se dar pelo juízo da execução penal, ok? Execução penal. O cara vai ser citado para pagar a multa em prazo de 10 dias. Se ele não fizer, quem vai executar essa pena de multa é a execução penal, ok? Juiz da execução penal, tá certo? Cuidado. Então, é o que nós temos aqui no artigo 51. Esse artigo 51 aqui, do Código Penal, eu acho que ele pode ser cobrado na sua prova, ou na parte do direito penal, ou na parte de LEP. Então, leia ele, olha aqui. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Eu aposto, ó, depois vocês prestem atenção se não vai cair assim. Eu aposto que vai vir ele certinho na tua prova. Aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Aposto nesse artigo também na sua prova, ok? O acordo o acordo de não persecução penal, atenção, ele também é executado perante o juiz da execução penal, tá bom?
A ANPP, que nós já falamos lá na nossa revisão de processo penal, tudo aquilo que nós falamos lá, que está no artigo 28A, pode ser que caia na sua prova de execução para você dizer quem vai executar. Foi feito todo o acordo, né? Quem vai executar esse acordo? O juiz da execução penal também. Aqui nós já falamos, né? Medida de segurança. Nós vamos ver assim, né? Inimputável, semi-inimputável, tratamento ambulatorial, enfim. Olha aqui, as medidas de segurança têm um prazo mínimo de 1 a 3 anos. Atenção, medida de segurança não tem prazo máximo, enquanto durar a periculosidade, tá? Só que aí, pessoal, o STF, na súmula 527, ele fala o seguinte, olha, o tempo da duração média da pena de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito, tá? Tem que verificar isso daí. Então, pensa lá, caiu em execução de pena de segurança, ou eu só tenho prazo mínimo, de 1 a 3 anos, e pode ser por prazo indeterminado, até enquanto durar a periculosidade. Vai ter perícia médica para isso, tal, enfim. Bom vocês verem esses artigos aqui, artigo 173 em diante, que trata sobre isso, né? Então, olha aqui, lá no artigo 175, que ele fala que eu preciso de um exame para averiguar a cessação da periculosidade. A outra coisa que vocês podem ler também, eu até indicarei que vocês lessem, a respeito de penas de segurança, de medida de segurança mesmo. Leiam sobre hospitais de custódia, tá? Leia muito essa parte aqui, porque pode ser que também caia na sua prova, né? É algo que também está muito em voga, enfim. Eu aposto mais numa questão da mulher, onde eu vou tratar de estado de coisa inconstitucional, vou tratar de assistência à saúde da mulher, que prevê na LEP, ou também falei da comunidade LGBTQI+, que nós vamos voltar a falar deles quando a gente for tratar do período específico, né? O específico. Mas não custa, né? Vai que. Então, vamos dar uma olhada nesse artigo assim. A autoridade administrativa, até 1 mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida, né? Tem que ter laudo psiquiátrico, tem que ter o prazo de 3 dias, ou para o MP, ou para o curador, realizar diligências, né, sobre aquele laudo, enfim. O juiz vai nomear curador, ouvido as partes, o juiz tem um prazo de 5 dias. Ei, galera, essa coisa desses prazos me mata, sabe? Me mata. Deixa eu ver o que é mais importante. Isso aqui eu não aposto muito, não, mas... Anistia, graça, indulto e comutação de pena. Isso aqui pode cair, eu acho que pode cair na sua prova. Depois eu quero que vocês leiam, tá? Leiam isso daí para vocês verem bem a diferença. Eu não vou falar disso aqui agora, tá? Outros pontos, deixa eu lembrar aqui de pontos específicos. Deixa eu olhar aqui na lei, que eu vou lembrar de pontos específicos que eu acho que pode vir na sua prova. Espera lá. Definição. Livramento condicional. Gente, livramento condicional está lá no artigo 131 em diante. 131 em diante. Só que os requisitos do livramento condicional, pessoal, tá lá no Código Penal, no artigo 83. Falei já, Edilena, do percentual dos regimes. Tu estava fazendo o quê quando você não estava me ouvindo? Ah, já falei sim. Depois dá uma revisada aí rapidinho. Deixa eu ver o que mais que pode vir aqui, gente, que eu tô apostando. Tudo que eu aposto pode cair na sua prova, sabe? Olha, monitoramento eletrônico, nós falamos de monitoramento eletrônico. Deixa eu ver. Pena de multa, falando de pena de multa. Ah, dá uma olhada, pessoal, lá nos limites, né, agora que aumentou de 30 para 40, né, 40 anos, né, que na nossa limite de cumprimento de pena no Brasil, né? Antes era 30 anos, agora é 40 anos na unificação. Galera, eu acho que nós passamos por toda, eu estou olhando aqui, por toda a lei de execução penal.
Outro que pode cair aqui, um artigo que eu aposto, dá uma olhada aqui, artigo 61. Vou colocar aqui para vocês, ó, lá no chat. Artigo 61. Os órgãos o que é que pediram ali? É a mesma coisa, regime diferenciado, regime disciplinar ordinário? Isso está no teu edital? Não, porque a Karine, numa das aulas dela, ela falou, só que eu não assimilei direito, entendeu? Sei nem o que é o regime disciplinar ordinário. Eu acredito que seja o que está no federal, não sei disso não, Edilena. Pede, se ela falou, pede para ela falar lá. Até onde eu sei, é regime disciplinar diferenciado que é o que eu tenho na LEP. Entendeu? Eu acredito que seja lá o que eu tenho, um regime normal, um regime disciplinar onde eu tenho as sanções, faltas, entendeu? E o regime disciplinar diferenciado é o que nós falamos ali. Se você jogar nem no Google, tu acha alguma coisa, não sei não. Entendeu? Digo logo, o cara me falou, pergunta lá para ela. Olha lá, artigo 61, eu acho que pode vir na sua prova, viu? Artigo 61 também, não muito abrangente, não muito precisa vir, mas precisamos saber quais são os órgãos da execução penal, viu? Primeiro, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é órgão da execução penal, juiz da execução, Ministério Público, olha lá no chat que eu joguei. Conselho Penitenciário, Departamento Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade e Defensoria Pública. Lembrem-se desses órgãos da execução penal, ok? Quem quiser depois dar uma lida nos artigos 62 em diante, que ele explica um por um. Eu não acredito que vai te cobrar o que cada um desses órgãos faz, não. Eu acredito que ele vai te cobrar que você saiba quais são os órgãos da execução penal. Então, é o que está lá no artigo 81, tá? Gente, eu estou passando o olho aqui de novo na lei de execução penal para saber o que nós já falamos. Quer ver? Vamos só... Quem tiver com a lei aí aberta, acompanha comigo para ver se nós falamos. Falamos do objeto, falamos de condenado internado, assistências, falamos, batemos muito. A assistência é importante para a redação, viu? Também. Então, se fosse vocês, eu decorava o que era cada uma das assistências. Trabalho, falamos do trabalho, tá certo? Falamos, deixa eu ver o que mais. Deveres, direitos e disciplina, falamos sobre isso. Eu acredito que aqui, ó, no artigo 40 e 41, anote aí, para vocês lerem depois do artigo 40 e 41. Vamos. Eu parei de compartilhar a tela, né? Tá só eu aparecendo, não é isso? Artigo 40 e 41, pessoal, trata sobre os direitos, tá? Então, anote aí para vocês lerem bem esses direitos. É importante. Falamos sobre a disciplina, falta disciplinar, também falamos sobre isso. Dei uma olhada. Falta disciplinar de novo. As sanções, artigo 53. Eu aposto no artigo 53 como um artigo que ele vai cobrar uma alternativa para você dizer quais são as sanções disciplinares. E ele vai colocar sanções disciplinares que não são, entendeu? Por exemplo, admoestação, deixa eu ver, sei lá, vai inventar lá. Olha, o artigo 56, anotem aí, pessoal. O artigo 56, pode ser que cobre, não falei. São recompensas, o elogio e concessão de regalias. Porque pode vir na tua prova que não é proibido dar concessão de regalias. Não, tá? Regalia é uma das recompensas em vista daqueles presos que têm um bom comportamento, entendeu? Que com a sua disciplina ele colabora com a dedicação também no trabalho, enfim. Então, dê uma olhada no artigo 55 e 56. Estão anotando aí? Os artigos que eu estou falando, que eu estou apostando também, que eu não falei para vocês. Artigo 60, pessoal, olha lá. Lembra que uma das sanções é o isolamento na própria cela, né?
o artigo 60 diz que a autoridade administrativa, ou seja, o diretor do estabelecimento prisional, tem um prazo que ele pode decretar esse isolamento preventivo do cara que cometeu uma falta grave. E esse isolamento preventivo é por até 10 dias, tá? Ok? Até 10 dias. Cometeu uma falta grave, o cara está subvertendo a ordem e tal, eu vou deixar ele isolado. O diretor do estabelecimento prisional pode deixar ele por até 10 dias. Aí depois é o juiz que vai determinar por mais tempo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Falamos dos órgãos. Eu não aposto, mas quem quiser fazer leitura por desencargo de consciência desses artigos aí até o artigo 70, pode dar uma lida. Até o artigo 70 não, até mais. Conselho da Comunidade, 80. Estabelecimentos prisionais, falamos tudo que era importante, tá? Estabelecimentos prisionais, falamos tudo que eu acho que é importante. Falamos de um por um, né? Penitenciária, colônia agrícola, casa de abrigado, centro de observação, hospital de custódia, cadeia pública. Pena privativa de liberdade, falamos sobre isso também. Os regimes, deixa eu ver aqui. Regime, dá uma olhada lá no artigo 33 do Código Penal, senhores. Vou jogar aqui para vocês, tá? O artigo 33 do Código Penal. Parágrafo 2º. Isso aqui pode cair, tá? Vou jogar aqui no chat, que eu não falei agora, mas vou postar. Olha aqui. Quando que eu sei que o cara vai ter que estar no regime aberto, semiaberto e fechado? Olha lá. O condenado a pena superior a 8 anos vai para o fechado. Gente, 8 anos não é superior a 8 anos, tá? Se o condenado não reincidente, cuja pena for superior a 4, não exceder a 8. Então, se o cara foi condenado a 4 anos e 1 dia até 8 anos, então o cara foi condenado a 8 anos de prisão. É semiaberto. Ele vai para o semiaberto. Se ele for condenado a 8 anos e 1 dia de prisão, vai para o fechado. E o condenado cuja pena... faltou a letra C aqui. Deixa eu ver, foi não? Não peguei aqui. E o condenado reincidente, não reincidente, até 4 anos, é aberto, viu? Então, olha lá. Condenado não reincidente, cuja pena seja inferior, igual ou inferior a 4 anos, aberto. De 4, superior a 4 até 8 anos, semi-aberto. Superior a 8 anos, aberto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim ou não até aí? Eu acho que é só. Porque nós temos que verificar isso daí. Bom, pessoal, dentro dos pontos mais importantes, eu acho que o que vai ser cobrado na nossa prova é isso. Então, dê uma olhada em tudo. Vou encaminhar para vocês depois, quando essa aula estiver gravada, amanhã, possivelmente, junto com os slides, tá? Junto com os slides todos aqui para vocês. Para vocês darem uma lida, mais ou menos, né? Novamente, revejam essa aula, leia novamente a Lei de Execução Penal, as aulas de exercício de execução que nós trabalhamos muito, e dentro dessas horas eu acho que a gente conseguiu, sim, as nossas 4 questões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Beleza? Bom, pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa manhã, nessa, assim, ó, destruição de Lei de Execução Penal. Bons estudos, fiquem com Deus.